Bom dia para você, que Deus esteja abençoando a sua vida. É muito bom poder estar aqui e falar da palavra do Senhor para você, poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua semana. Hoje é segunda-feira, que Deus esteja aí cobrindo e abençoando totalmente a sua semana. Você que me assiste, no canto direito em cima da sua tela tem um número de telefone, aliás, 2 números de telefone, um WhatsApp e o 4007-2910. Você pode discar e receber uma oração a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Estamos à sua disposição, não passe problema sozinho, não passe problema sozinha. Não temos todas as respostas. Eu falo em nome dos pastores e pastoras que atendem o Disque Oração, não temos todas as respostas, mas vamos orar e buscar a Deus junto com você, vamos ministrar uma palavra de força, de ânimo para você, para que Deus abençoe a sua vida. 4007-2910, fique à vontade para usar este telefone. Eu quero falar com você um pouco hoje sobre a diferença entre dúvidas e incredulidade. Às vezes a gente fica um pouco na dúvida, não é assim, eu já estou falando sobre dúvida aqui, né? A gente fica um pouquinho sem entender ou misturando os dois conceitos, o conceito de dúvida e o conceito de incredulidade. O que é isso? Se eu devo pautar a minha vida pela fé, o que a dúvida pode fazer no meu coração? Será que dúvida é alguma coisa inferior à incredulidade? Será que a dúvida é pior do que a incredulidade? A dúvida pode roubar a minha fé e me levar à incredulidade? Pois bem, eu quero falar sobre isso usando um texto na palavra de Deus em que Jesus usa a expressão dúvida. Ele é muito específico, ele usa a expressão dúvida. Esse texto a gente encontra em Mateus, capítulo 14, começando no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, ou a multidão. Então, o quadro é o seguinte: Jesus Cristo está na praia, multidão em volta dele, ele ensina, ele cura, ele abençoa, mas não dá para ficar ali, né, de um dia para o outro. Então Jesus manda que os discípulos passem para o outro lado e fica despedindo a multidão. Talvez conversando com alguém, ministrando mais uma cura, colocando a mão sobre a cabeça de alguém que pedia que abençoasse e tá. E os discípulos foram na frente. Versículo 23. Despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, quando na linguagem judaica, que em caindo a tarde, a gente vai lembrar que para os judeus, às 6 horas da tarde, às 18 horas, virou para o outro dia. Então, depois das 6 horas da tarde, para eles já é dia seguinte. Então, em caindo a tarde, a gente pode imaginar que é ali pelas 2h30, 3 horas da tarde. Não mais do que 3 horas da tarde. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estágios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, então a gente percebe que Jesus foi orar e
passou, vamos dizer assim, Jesus deve ter passado aqui, ó, quando fala na quarta vigília da noite, Jesus já deve ter passado no mínimo umas 6 horas orando no monte, ou mais de 6 horas. Quarta vigília da noite já era madrugada, então os discípulos, ali pelas 4, 5 horas da tarde, eles passaram, pegaram o barco, foram para o outro lado. O vento era contrário, então eles estavam com muita dificuldade de vencer aquele vento para chegar do outro lado. E quem esteve conosco lá no Mar da Galileia, lá em Israel, nós passamos coisa parecida, em muito menor intensidade, mas parecida lá no Mar da Galileia, porque quando fizemos o nosso passeio pelo Mar da Galileia, também tinha um vento, e um vento muito forte ali. Nós pudemos sentir um pouquinho do que foi, do que o que os discípulos sentiam. Logicamente, o nosso barco motorizado, o nosso barco não era vela, o nosso barco muito mais gente do que apenas os 12 discípulos num barco pequeno, pesqueiro, de remo. Olha, e para nós foi tão difícil lá que o timoneiro do barco, a pessoa que estava dirigindo o barco para a gente, ela teve que mudar a rota. Não pudemos atravessar totalmente para o outro lado. O timoneiro teve que mudar a rota, porque o vento estava muito forte quando estivemos lá nesse passeio no Mar da Galileia. Então aqui eu imagino que era uma coisa muito feia. Não dava para os discípulos só no remo ou só... eu acho que não era vela aqui, porque se fosse vela até derrubaria o barco. Eles devem ter recolhido a vela, estavam no remo. Então, quando a Bíblia diz aqui, olha, entretanto o barco já estava longe, muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, também com vento contrário. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Você já parou para pensar aqui? Você já deve ter ouvido uma palavra sobre este texto, já deve ter lido na sua Bíblia. Você já parou para pensar por que Jesus falou para Pedro assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que Jesus não virou para ele e falou assim: incrédulo, você está com incredulidade? Não, Jesus pontuou para ele: homem de pequena fé, por que duvidastes?
Dúvida é inerente da natureza humana. Aliás, nós brasileiros, parece que a gente é mais dado à dúvida, não é? Do que qualquer coisa. Ainda ontem eu estava comentando com uma pessoa sobre acontecimentos, não é? No Brasil, e eu falei a seguinte coisa: brasileiro está cansado de ser decepcionado. Então, me parece que nós brasileiros, a gente é mais dado à dúvida. Quando alguém fala alguma coisa, se a gente não conhece bem a pessoa, a gente fala assim: ah, peraí, será que é verdade? Será que eu acredito nisso? Então, a dúvida pode bater no coração, a dúvida pode chegar no nosso coração. A dúvida faz afogar a fé. Eu acho tão interessante este texto. Você sabe por que Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque se Pedro fosse incrédulo, se houvesse incredulidade no coração de Pedro, ele não estaria ali e muito menos diria a Jesus: se és tu, manda que eu vá. Pedro não diria isso se houvesse incredulidade. Mais à frente um pouquinho eu vou falar mais sobre a incredulidade. Agora, a dúvida faz afogar a fé. Esta figura é muito interessante. Quando eu vejo Pedro: se és tu, manda que eu vá encontrar-me contigo. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro desce do barco, põe o pé na água, começa a andar, e aí ele tira os olhos um pouco de Jesus, uma fração de segundo. Você sabe que existe na nossa mente pensamentos automáticos? E são os pensamentos automáticos que fazem você afundar? É isso aí. Não é uma coisa assim elaborada. Não é uma coisa elaborada. O pensamento automático é aquele pensamento que vem, bate, é muitas vezes como um relâmpago assim na nossa mente. Você às vezes não tem nem consciência, mas o pensamento automático é baseado nas suas vivências. Bispa, explica melhor isso. Pedro era pescador. Quantos perigos de morte Pedro já passou naquele mar da Galileia, indo pescar de madrugada? Quantas vezes na vida de Pedro ele precisou voltar e abandonar a pesca porque o vento era contrário? Quantas vezes ou quantos amigos de Pedro devem ter morrido em noites de pesca naquele mesmo lago, Lago de Genezaré ou Mar da Galileia? Então, essas vivências de Pedro, num momento ele tira os olhos do Senhor e olha o vento, pá, chuf, afundou. Acontece com você também. Muitas vezes você está num desafio, você está crescendo na fé, você está numa batalha espiritual, mas a sua vivência diz a você o seguinte: eu já passei por isso antes e não deu certo. E num momento você tira os olhos de Jesus e repara na situação, e aquele pensamento assim, faz a sua fé afundar. Isso é dúvida, isso não é incredulidade. A incredulidade a incredulidade depende da sua volição, da sua vontade. O incrédulo, a pessoa envolvida em incredulidade,
já decidiu, eu não vou mais crer. É decisão. Não acredito nisso mais. A pessoa incrédula, ela nem arrisca mais. Se houvesse incredulidade aqui, nesta situação em que Pedro estava envolvido aqui, não é? Quando Jesus impeliu os discípulos para irem para o outro lado, se Pedro fosse incrédulo, ele já diria para Jesus, não vou. Está ameaçando chuva, ó. Não vou. Não quero. Não creio. Viu a diferença? Mas não, Pedro estava a obedecer. Pedro ouviu a ordem e Pedro foi. Só que no meio do caminho, a dúvida veio como uma flecha no coração de Pedro. Talvez o pensamento automático de Pedro foi, meu amigo morreu nesse mesmo mar. Ele nem tomou conhecimento disso. Mas afundou. A dúvida pode dar as mãos à rebeldia. A dúvida, quando acalentada no seu coração, quando você duvida e acalenta esta dúvida, ela pode dar as mãos à revolta, dar as mãos à rebeldia e pode sim se transformar em incredulidade. Mas isso eu vou falar com você daqui a pouquinho. Você que tem sido abençoado com estas palavras, aí embaixo da sua tela, na televisão, tem uma tarja com todos os nossos endereços de banco. Você pode nos ajudar a levar adiante esta obra, a sustentar a obra, tanto a Igreja Fonte da Vida, quanto a televisão, inclusive este programa na televisão. Você pode abençoar ofertando qualquer quantia, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, e pode dizimar também. Pois bem, a nossa tarja está aí, nós temos as contas Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e também Itaú. Você pode pegar agora o seu telefone e fazer uma transferência, tem o QR Code aí também no cantinho. Você pode chegar o seu smartphone, o seu iPhone na tela, vai puxar um link e você clica nesse link, vai jogar você direto, vai abrir a página direto para que você possa dizimar e ofertar, e qualquer quantia que você mande nos ajuda a levar adiante esta obra. Ontem, domingo, tivemos o primeiro culto presencial na Igreja Fonte da Vida, logicamente cumprindo todas as exigências do isolamento social, porque não é brincadeira. Você que me assiste, por favor, não pense que a epidemia está vencida, que a pandemia está vencida, porque não está ainda. Cremos sim que Deus nos dará vitória em tudo isso, mas não é brincadeira, a pandemia não está vencida e a palavra de Deus nos ensina a ter inteligência e nos cuidarmos. Então ontem foi uma bênção, uma maravilha, não é? Poder estar ali na igreja com os irmãos foi muito bom. Eu estou falando sobre a diferença entre dúvida e incredulidade. E estou usando o texto de Mateus 14, começando no versículo 22, do 22 ao 33, em que
A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, madrugada, alta madrugada, o vento contrário, e eles com medo de morrer afogados ali no mar da Galileia, vem Jesus andando, vindo sobre as águas, andando sobre as águas. E Pedro diz a Jesus: se és tu, manda que eu vá. E Jesus diz a Pedro: vem. Pedro, no meio do caminho ali, ele balança a sua fé e começa a afundar. Então eu peguei exatamente o texto em que Jesus diz, no versículo 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então a minha pergunta é: por que Jesus não falou para ele, ô homem incrédulo? Né? Como Jesus falou para em um outro momento, Jesus exclama: ô geração incrédula, até quando eu vou sofrer vocês? Até quando vos sofrerei? Por que Jesus não disse a Pedro aqui, ô homem incrédulo? Porque a questão não era incredulidade. Se Pedro fosse incrédulo, nem estaria naquele barco naquela hora, sendo testado exatamente na sua fé. Pedro estava se afogando na sua dúvida. É esta a figura que eu quero que você tenha no seu coração. A dúvida, as dúvidas que batem na sua mente, geralmente são baseadas na sua própria vivência, nos pensamentos automáticos que vêm. Eu ainda disse que Pedro estava ali, já devia ter visto alguém morrer naquele mar numa noite de pesca em que o vento era o contrário. Então, a dúvida faz, sim, a dúvida não é incredulidade. A dúvida diz para você o seguinte: eu sei que Deus pode todas as coisas. Você sabe, não sabe? Deus pode todas as coisas. Mas a dúvida diz para a gente assim: mas será que Ele vai fazer para mim? Será que eu sou digno de receber essa resposta? Eu sei que Deus é Senhor em todas as coisas, eu tenho consciência disso, eu não tenho dúvidas da onipotência de Deus, onipresença, onisciência, eu não tenho dúvida disso. Mas a dúvida que bate no seu coração é: será que eu sou merecedor dessa graça? Deus sendo tão grande, será que Ele vai olhar para uma pessoa tão pequena quanto eu? Está vendo como a dúvida age? Ou a dúvida diz: será que é vontade de Deus que Deus me dê essa resposta? Então, a dúvida, quando é alimentada no nosso coração, ela faz a sua fé perder força. E a sua fé perdendo força, você afunda, como Pedro afundou. Eu afundo. Eu estou sujeita a isso, você, todos nós. Eu disse no primeiro bloco que a dúvida pode dar as mãos à rebeldia, à revolta, e a dúvida pode transformar-se em incredulidade. A incredulidade, sim, é uma ação consciente. Dúvida ainda bate, você não decidiu. É uma coisa que bateu, ainda é uma atitude, mas você ainda batalha na fé, não é? Mas a incredulidade, você decidiu: eu me recuso a crer.
Eu já ouvi tantas pessoas dizerem, e olha, somos pessoas de fé, eu e o apóstolo. Mas nós já ouvimos pessoas dizerem para a gente o seguinte, não vem com esse papo não, pelo amor de Deus, parece que, em que mundo vocês vivem? Vocês estão em Nárnia, vocês não estão nessa terra. A gente escuta pessoas falarem isso. Quando eu digo assim, não, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que a situação vai mudar, eu creio que sobrenaturalmente, eu creio no sobrenatural. Deus pode agir sobrenaturalmente. Tem gente que fala assim, agora você pirou, né? Agora foi longe. Não está vendo que não vai acontecer? Isso é decisão deliberada de não crer. Isto é incredulidade. Não se decida pela incredulidade. Olha, muitas vezes a fé é uma batalha. Não é fácil. Quando a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança, é porque Abraão travou esta batalha de fé. A fé é uma batalha. Nós batalhamos contra estes pensamentos automáticos baseados na nossa vivência, que nos dizem não. Nós batalhamos contra evidências à nossa volta. Nós batalhamos contra forças infernais, porque o diabo vem atacando a pessoa de fé mesmo para roubar a fé. Então, a fé é uma batalha, mas não desista. Aí eu me lembro da canção que diz, não desista, não pare de crer. Continue crendo. Então, eu quero chamar a atenção, porque eu falei que Pedro estava afundando num mar de dúvidas. Não é? Esta é a figura. Pedro afundando num mar de dúvidas. Jesus na frente de Pedro, olhando para Pedro, mas Pedro ainda observou o vento à sua volta e afundou, começou a afundar num mar de dúvidas. Aí, Jesus lhe dá a mão, mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 30. O versículo 30 diz aqui, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Se ele fosse incrédulo, esse grito não sairia. Nunca. Então, quando a dúvida crescer no seu coração, olha, talvez você me assista de um leito de hospital, ligaram a televisão aí, você está no hospital, talvez até na quarentena, isolado aí no hospital, e me assiste nesse instante. Você pode gritar nesse instante no seu coração e dizer, Senhor, salva-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse aqui é o grito da fé. Sim, na batalha contra a dúvida. Esse aqui é o grito da fé. Senhor, me ajuda. Quando o pai do menino, não é, que estava também morrendo, porque estava possesso de um espírito maligno, chega para Jesus e diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus falou, não, se tu podes, não. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Em outras palavras, era isso que Jesus estava falando, estava perguntando. Não, se tu podes, não, não é essa frase. Tudo é possível ao que crê. Aí o homem respondeu, eu creio, ajuda-me na minha pequena fé.
Senhor, salva-me. Na minha pequena fé, me ajuda. Pedro morrendo de medo, afogado, a água chegando aqui. Ô bispo, Pedro não sabia nadar? Você já tentou nadar num mar cheio de onda e vento? Você já tentou? Você sabe que você não sai do lugar. O melhor nadador não sai do lugar. Jesus, salva-me. Esse é o grito da fé. E no grito da fé, Jesus estendeu a sua mão. Bispa, mas peraí, bispa, como é que... E se eu não conseguir fazer isso? Deixa eu te dar alguns conselhos que podem te ajudar. A dúvida produz medo. É isso aí. Quando você duvida, quando você alimenta a dúvida, o medo cresce no seu coração. Então, a dúvida produz medo. Mesmo na dúvida, eu acho que Pedro ainda pôs o pé na água. E morrendo de medo, já se afogando na sua dúvida, Pedro gritou: Senhor, salva-me. Então, deixa eu te dar um conselho, em nome de Jesus. Caminhe em direção ao seu medo. Caminhe em direção ao seu medo. Em outras palavras, desafie o seu medo. Você pode desafiar o seu medo. E você, todas as vezes que na fé, em Jesus Cristo, fé não pode ser jogada em qualquer coisa, não. Fé tem que ser jogada na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que na fé você joga a sua fé na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo e desafia o seu medo, você vence. Ah, mas vence. Pedro venceu. Pedro chegou do outro lado. Pedro não afundou. Pedro não morreu na sua dúvida. E você também não vai morrer na sua dúvida. Você tem, além de desafiar, você tem que alimentar a sua fé. Desafie o seu medo e alimente a sua fé. É isso que nos faz crescer. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Nesta vida já tive muita oportunidade de, na dúvida, deixar de crer e partir para a incredulidade. Mas eu estou aqui para dizer para você que o seu medo pode ser vencido e você pode ir adiante apesar da dúvida. Como que eu alimento a minha fé? Como eu posso alimentar a minha fé? Eu vou te dar 3 versículos e eu já vou encerrar aqui. 3 versículos. 1 João 4,4. 1 João 4,4. 1 João, está lá no finalzinho da palavra de Deus. Quatro, 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quer um conselho? Pegue esse versículo, 1 João 4,4. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo Jesus que está aqui no meu coração do que aquele que está nessa pandemia, soprando essa pandemia sobre o mundo.
Maior é Cristo Jesus que está em mim. Diga isso, você que está se sentindo mal. Maior é Cristo Jesus que está em mim do que aquele que soprou essa enfermidade no meu coração. Segundo versículo, Hebreus capítulo 13. Você volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Estou te dando versículos para que você alimente a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, aquele mesmo que estava ali no mar da Galileia, eu estive lá, tudo isso existe, é verdade. O vento lá bate mesmo. E se hoje, século 21, o timoneiro do nosso barco teve que mudar o rumo por causa do vento, que dirá naquela época, no braço dos discípulos? O mesmo Jesus que levantou Pedro lá, ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã, ele é o mesmo para sempre. E por fim, Filipenses 4,13. Você sabe de cor Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Você pode vencer o medo, você pode vencer a dúvida, você pode vencer este problema. Não se decida deixar de crer. Não é por aí. Não é por aí. Se você ainda está se afogando num mar de dúvidas, comece a alimentar a sua fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O mesmo Jesus que deu a mão para Pedro, pode dar a sua mão, pode dar a mão a você. Agora, faça como Pedro, no meio da dúvida, grite por socorro. Eu quero terminar esse momento fazendo uma oração por você. Qualquer momento do dia ou da noite que você precisar, você pode ligar no 4007 2910. Nosso telefone está à sua disposição. De qualquer lugar do Brasil, você pode ligar. E também a tarde aí com os nossos endereços, continua na Fonte TV durante a programação, você pode nos ajudar. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque eu não creio em coincidência. Então a pessoa que está assistindo este programa nesse momento, é porque o Espírito Santo tinha alguma coisa a falar a esta pessoa. Então eu quero abençoar para que a obra seja completa em nome de Jesus. Senhor, não nos permita, Pai, em nome de Jesus, alimentar a dúvida até que chegue a ser incredulidade. Ajuda-nos, ó Deus, a alimentar a fé, para que possamos continuar e continuar e continuar, Pai, até chegar aonde o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Amém. Até a próxima.